Olá, pessoal. Então, em relação ao balanceamento, que tem por objetivo tentar equalizar a carga de trabalho dos vários postos, vamos avançar um pouco mais esse conceito. Já vimos o que é gargalo, já entendemos o que como esse tipo de posto de trabalho com essa característica influencia no resultado global. E nós vamos, ao longo desse estudo, entender como é que ele interfere, como é que ele afeta o estudo de balanceamento. Então, para que a gente possa estudar, entender, evoluir nesse estudo, nós precisamos ter dois conceitos muito claros, muito bem definidos, que seria o tempo TACT e o tempo de ciclo. Tá? São conceitos que podem, às vezes, ser iguais, mas conceitualmente são diferentes. É importante que essa diferença fique muito clara. Em relação ao tempo TACT, vamos entender o termo, né? TACT é uma palavra alemã que estava ligado ao ritmo musical que alguém pode emitir ao tocar um instrumento. Então, o tact time corresponde a um ritmo de trabalho, a um ritmo de produção necessário para atender a demanda. Então, a gente pode definir como sendo o tact time o tempo que nós devemos conseguir fazer com que o nosso sistema trabalhe para que a demanda seja atendida. Então, a situação é simples. Imagina que a gente tem aqui um sistema produtivo qualquer. Nesse sistema nós temos um processo funcionando, ok? Então está aqui o nosso processo com entrada, com transformação, com saída. E nós temos uma demanda associada, uma demanda relacionada a esse produto. Para que eu possa atender essa demanda, esse sistema tem que produzir com determinada taxa. Que taxa seria essa? Qual o ritmo de trabalho que eu tenho que ter? Esse ritmo seria o tact time. Então, o tact time, vamos chamar isso aqui de TT, seria o tempo necessário entre a geração, entre a fabricação, entre a conclusão de duas peças sucessivas saindo do nosso sistema, para que ao final de um determinado período a demanda estabelecida seja atendida. Tá? Nós podemos calcular esse tempo TACT simplesmente dividindo o tempo disponível naquele período que nós estamos considerando. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, não interessa. Então, o tempo do período que nós estamos analisando e a produção que deve ser obtida nesse período. Então, por exemplo, se eu estou falando de um dia tem 480 minutos. Ok? Então, vamos lá. Se um dia tem 480 minutos, e eu quero fabricar, eu tenho que atender uma demanda de 240 unidades por dia, todo dia eu vendo 240 unidades, o meu tempo TACT seria o tempo disponível, 480 minutos ou 8 horas, dividido pela produção desejada, que é 240 unidades, o que daria exatamente 2 minutos por unidade. Então, como é que eu interpreto isso? Eu tenho que fazer uma unidade a cada 2 minutos. O meu sistema tem que liberar prontos uma unidade a cada 2 minutos. Se eu fizer uma unidade a cada 3 minutos, a cada 2 minutos e meio, eu não vou conseguir ao final do dia atender essa demanda. Tá? Então essa é a fórmula básica para a gente calcular o nosso tempo TACT e que vai ser a base, que vai ser o norte para que eu possa alocar recursos e dimensionar como o nosso sistema deve funcionar a fim de atender a demanda desejada. Ok? Então isso aqui é uma diretriz, isso aqui é um elemento de planejamento. O tempo TACT é um parâmetro que nós vamos ter a partir dos nossos esforços, a partir da nossa condição de alocar mais recursos. É um parâmetro que nós vamos ter que gerenciar o seu atendimento, visando o alcance da demanda na forma que foi planejada. Por outro lado, o tempo de ciclo tem um conceito um pouco diferente. O tempo de ciclo é o tempo que nós estamos efetivamente alcançando.
Tá? É o tempo transcorrido, como está dito aqui, entre o início e o fim da operação, considerando todas as etapas do processo. Ou, tentando deixar de uma forma um pouco mais simples, seria o tempo gasto, tá? O tempo decorrido entre a saída de duas peças sucessivas do nosso sistema. Então, por exemplo, se o nosso sistema está funcionando aqui e ele gerou uma peça exatamente agora, então o sistema acabou de gerar uma unidade qualquer. Aqui o nosso sistema, e vamos supor que às 18 horas nós tivemos uma unidade pronta. Vamos supor que às 18h10 nós tivemos outra unidade pronta. Vamos supor que às 18h20 nós tivemos outra unidade pronta. O que a gente está vendo? A cada 10 minutos nós temos uma unidade sendo liberada, pronta para ser comercializada, pronta para ser enviada para a nossa expedição. Nesse caso, o tempo de ciclo seria de 10 minutos. É o tempo entre a saída de duas peças sucessivas. Tá? Vejam a relação entre o tempo tact e o tempo de ciclo. Como eu falei antes, eles podem ser iguais. Quando é que eles seriam iguais? Quando a gente estiver trabalhando exatamente no ritmo necessário para atender a demanda. Se nessa nossa ilustração o tempo tact o tempo tact for exatamente igual a 10 minutos, o que vai acontecer? Nós vamos atender exatamente a demanda. Atende a demanda na risca, tá? Não sobra nada. Se o tempo tact for maior do que 10 minutos, o que vai acontecer? O tempo tact é 12 minutos. Nós vamos atender com folga e nós poderemos ou gerar estoque, tá? Porque eu estou produzindo a mais do que eu vendo, ou eu posso até mesmo deixar as pessoas que trabalham comigo ociosas. É uma questão que eu poderia estabelecer. E se o tempo tact, nesse nosso exemplo, fosse menor do que 10 minutos, ou seja, eu teria que entregar uma unidade a cada 9 minutos, por exemplo, nós não atenderíamos a demanda. Tá? Então percebam a necessidade da gente usar o tempo tact como base e alocando recursos e definindo o funcionamento do sistema para que o tempo de ciclo seja seja menor ou igual do que o tempo tact. É a única forma de nós atendermos a nossa demanda. Ok? Vamos então fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Mas antes, eu queria ler esse parágrafo com vocês, especificando alguns pontos que são importantes. Eu até fiz uma observação sobre isso no último vídeo, mas é importante que fique claro para todos. É necessário considerar que cada posto de trabalho ou cada máquina possui tempos de operações diferentes. Por exemplo, uma máquina pode demorar 2 minutos para executar uma peça, outra máquina pode demorar 3, a seguinte apenas 1 minuto. Então, o tempo de ciclo não é a somatória dos tempos e nem os tempos de forma ideal. Tá? Então, vamos fazer esse desenho aqui do que está sendo colocado. Ele está dizendo que a gente tem aqui 3 postos no nosso sistema. Um posto trabalha com tempo de 2 minutos por unidade. Outro trabalha com tempo de 3 minutos por unidade. E o outro trabalha com 1 minuto por unidade. O que está sendo dito é que o tempo de ciclo não é a somatória dos tempos, e nem os tempos de forma individual. O tempo de ciclo será o tempo de execução da operação mais lenta, ou seja, do gargalo. Qual é o nosso gargalo aqui? Se eu tenho um posto que trabalha fazendo uma unidade a cada 2 minutos, outro que trabalha fazendo uma unidade a cada 3 e outra uma unidade a cada 1, o nosso posto gargalo seria esse posto aqui. Seria esse posto com 3 minutos e, consequentemente, o nosso tempo de ciclo seria igual a 3 minutos por unidade. O nosso sistema vai demorar 3 minutos para gerar uma unidade, apesar de nós termos postos mais rápidos do que isso. Isso é influência direta do recurso gargalo. Tá? Então percebam que se eu não conseguir melhorar a performance desse recurso gargalo,
Reduzindo, por consequência, o seu tempo de processamento, eu só vou conseguir entregar uma peça a cada 3 minutos. Tá? Então é muito importante ter essa visualização do conceito de gargalo para que a gente possa definir qual seria o nosso tempo de ciclo. Vamos lá. Um outro indicador que pode assumir uma importância significativa é o chamado NPT. O que é NPT? NPT é o número teórico de pessoas. Tá? NPT significa número teórico de pessoas. Vamos tentar entender o significado desse indicador. Imaginem que a gente trabalhe dentro de um sistema com eficiência máxima. Ninguém está ocioso, todo mundo está trabalhando integralmente, sem nenhuma parada imprevista ou indesejada. Suponho também que nessa situação nós podemos ter um número quebrado de pessoas. Então o número teórico de pessoas seria a quantidade de funcionários que eu posso alocar, mesmo que seja uma quantidade expressa por um número quebrado, fracionário, e que possibilitaria que nós atendêssemos a demanda estabelecida com eficiência máxima. Por isso, esse teórico aqui. Nem sempre esse número é possível de ser alcançado. Por exemplo, se eu fizer o cálculo e obtiver um número teórico de pessoas de 10,73, eu não posso trabalhar com 10,73 funcionários. Ou eu trabalho com 10 ou eu trabalho com 11. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que fazer um cálculo de eficiência baseado em 11 pessoas. E certamente eu não vou ter eficiência máxima. O número teórico, portanto, é apenas uma referência. É um parâmetro. E a indicação é que quanto mais próximo desse número nós possamos chegar, mais eficiente tende a ser o nosso sistema. O cálculo do NPT é feito dividindo-se a soma dos tempos de todos os postos pelo tempo de ciclo ou tempo TACT. TK é o tempo TACT. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Imaginem, vamos já fazer alguns exemplos desse tipo, exatamente nesse contexto. Imaginem que eu tenha 3 postos, um trabalha com 10 minutos por unidade, outro trabalha com 20 minutos por unidade e o terceiro trabalha com 30 minutos por unidade. Tá? Suponho que eu tenha 3 pessoas aqui nesse sistema. Então, tem uma pessoa alocada nesse posto, uma pessoa alocada nesse posto e uma pessoa alocada nesse posto. Vejam que, nesse caso, o meu tempo de ciclo vai ser ditado pelo posto gargalo. E o posto gargalo é o posto maior tempo, que seria 30 minutos. Tá? Então, aplicando essa fórmula, nós chegaríamos à conclusão que o NPT seria a soma dos tempos dos postos, ou seja, 10 mais 20 mais 30, que daria 60, dividido pelo tempo de ciclo, nesse caso, que seria 30, ou seja, eu teria um número teórico de 2 pessoas, deu um número inteiro, inclusive. Mas percebam que eu não estou trabalhando nessa configuração com 2 pessoas. Eu tenho um número real de pessoas, que eu vou chamar de NPR, portanto, NPR é um número real, eu teria 3 pessoas trabalhando. Com essa diferença, se o número real é 3, maior do que o número teórico, e o número teórico seria aquele que ensejaria uma eficiência máxima, eu poderia então chegar à conclusão que a eficiência do nosso sistema é a eficiência do nosso balanceamento que mede o nível de utilização dos recursos humanos, seria a divisão entre o NPT, o número teórico, e o NPR. Ou seja, nesse nosso caso, seria 2 sobre 3, que daria 66,67%. Essa seria a eficiência do nosso sistema. Bom, nesse caso a nossa eficiência não está máxima porque eu estou colocando mais pessoas do que teoricamente seria necessário. Percebam também nesse cálculo que o máximo de eficiência que pode ser obtida é 100%. A eficiência tem que ser menor do que 100%, nunca pode ser maior. O que nos leva à constatação de que o NPT, o número teórico de pessoas, sempre vai ser menor ou igual do que o NPR. São algumas considerações importantes que nós devemos levar em conta dentro da nossa análise.